Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai seguir o nosso estudo. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das Upanishads. A gente vai dar continuidade ao que a gente começou na aula passada. A gente viu toda a estrutura das Upanishads, como elas surgiram, as suas características principais. A gente leu a Isha Upanishad um pouco. A gente falou um pouco sobre o mantra Om e sobre a estrutura filosófica que existe por trás desses textos importantes para a gente entender toda a mística, toda a tradição indiana e entender um pouco mais sobre a linguagem e a metodologia do yoga. E as Upanishads, essa Upanishad que eu vou falar para vocês agora, que eu vou comentar, ela se chama Katha Upanishad, então, o Grande Além. Essa Upanishad é uma Upanishad muito antiga, ela é inspirada no Yajurveda, que é um daqueles 4 Vedas, daqueles textos raízes do hinduísmo que a gente estudou anteriormente. E esse texto é datado do século V ao século I a.C., mais ou menos. Ele é um texto bem antigo, e esse texto ele vai falar de uma mística muito grande. Ela vai usar os 4 eixos, os 4 eixos upanishádicos que a gente estudou na aula passada, e vai falar sobre a ideia de imortalidade, a ideia do samadhi, a ideia do moksha, tudo isso que quando a gente estuda o yoga filosófico a gente vê. E essa Upanishad ela vai tratar em um conto onde um brahmanin, um aspirante espiritual, vai até o encontro da morte e pergunta: qual é o segredo da morte? Qual é o segredo de quem se liberta das garras de Yama, do deus da morte? E aí a gente vai ver vários conceitos que a gente viu na aula passada, exemplo do Sansaras, que é a roda do nascimento e morte. A gente também vai ver a ideia de Brahma Atman, a gente vai ver também esse conceito muito claro, essa estrutura filosófica muito clara. A gente vai ver o nome Yoga pela primeira vez sendo tratado dessa forma que a gente trata hoje. A gente vai ver a prática da meditação, que é uma prática que a gente faz, né, enquanto praticantes de yoga. Então é um texto muito pertinente. Eu diria que esse texto é um texto que não deve passar despercebido. Então a gente vai fazer ele em 2 aulas. Eu vou comentar ele o quanto der, né, para ele não ficar, para nossa aula não ficar muito longa e pesada. Eu vou fazer um comentário assim que eu sentir que o tempo, mais ou menos um tempo de meia hora, 30, 20 e poucos minutos de aula, encerrar, eu paro e a gente finaliza na próxima aula. Mas a ideia é a gente seguir assim. Então esses comentários, esse texto ele é inspirado em um livro, que é um livro Os Upanishads. Eu vou editar aqui no vídeo, vou deixar na tela para vocês. E os comentários, eles são inspirados em 2 livros. Um é As Upanishads do Yoga, Textos Sagrados da Antiguidade, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu também vou fazer uma edição, deixar aí na tela, na descrição do vídeo também, que é do brasileiro Carlos Alberto Tinoco. E o Chamado das Upanishads, que é esse daqui. Que esse é um texto de um autor indiano que se chama Hurit Mehta. Então, o Hurit Mehta, ele faz também um comentário sobre os Upanishads, muito bom o livro dele também. E esse outro livro, que é o primeiro, que onde é o texto que está escrito, ele está em vermelhinho. O comentário ele vai estar sempre em preto, o vermelhinho é o texto na íntegra do livro Os Upanishads, né, o Sopro do Além. Aqui a gente vai começar então a nossa aula, só vou tirar eu aqui para não atrapalhar muito, para a gente concentrar bem no texto. Aí a gente vai perceber que, como eu falei ali um pouquinho antes, o homem ele alcançou deu diversos passos na área da ciência e da tecnologia, mas ele sempre vai se encontrar desamparado diante a morte. Isso de uma maneira
de uma maneira ocidental ainda, a gente se esconde desse processo que é um processo natural, né? A formatura da vida que é a morte. Aí, em sociedades que têm uma certa maturidade espiritual, ou que têm uma crença que considera a morte como algo, como uma passagem, como um processo natural da vida, e aí essa maturidade não vê nenhuma utilidade em ampliar a extensão da vida, pois entende que a sombra da vida está presente o tempo todo, ou seja, a morte, né? Não há escape, e portanto o homem deve encará-la e exigir dela o segredo que a sustenta. Então essa maturidade que a gente pretende ter durante esse momento, né, da nossa passagem, isso pode ser traduzido como uma maturidade espiritual, onde o nosso espírito, quando estava pronto para nascer, ele teve uma maturidade para fazer aquele processo de formação, né, física, onde a gente se desenvolveu na barriga da nossa mãe, onde a gente fez todo um trabalho. A gestação, o nosso nascimento, ele é um nascimento que a nossa mãe está gestando a gente, mas é um trabalho onde a criança que está lá dentro também está fazendo um trabalho. Então, essa maturidade energética, na hora que chega um ponto, ela ocorre um nascimento. Então, a mãe dá a luz, né? A gente fala essa palavra bonita. E a morte é a mesma coisa. Então, para encarar esse momento, a pessoa tem que estar com essa certa maturidade espiritual para aprender nesse momento que é a formatura da vida. E esse texto ele vai falar para a gente muito sobre isso, né? E ele vai falar, claro, em um conto, em um momento onde a gente viaja nos nossos pensamentos da imaginação, mas ele tem esse ponto central de a gente se observar enquanto um momento importante, o nosso momento da passagem. Esse momento que pode ser ceifado por um falso entendimento, uma falsa maturidade por aqueles apegos terrenos que a gente estava falando na nossa aula passada, por aqueles apegos naquilo que é transitório. E aí a gente não consegue exigir nada da gente nesse momento, a gente fica sem chão. A gente começa a entrar em processos muito complicados, processos que a gente não tem controle, processos de ansiedade, processos que vão fazer se esvaziar esse grande momento de iluminação também, que é o momento da nossa passagem. E aqui a gente vai ler o começo da Upanishad. Que Brahman nos proteja, que ele nos guie, que ele nos dê força e entendimento correto, que o amor e a harmonia estejam em todos nós. Om Shanti Shanti Shanti. Então esse é o começo das Upanishads, eles sempre começam com chamamento, com a base, né, com aquilo que a Upanishad vai querer expressar durante o decorrer do texto. A Upanishad Kata destaca que, em seu começo, a importância de obter energia para a busca do conhecimento e também expõe um belo exemplo de relacionamento entre instrutor e discípulo. Aqui ele fala que estejamos, que a harmonia, né, que nos dê força, né, entendimento correto, que o amor e a harmonia estejam em todos nós. Então, que esse momento, que seja um momento que a força espiritual se faça presente e que haja uma comunhão entre o discípulo e o aluno. Aqui a gente vai observar já os personagens, aqui já o começo da Upanishad, aqui onde eu estou grifando. Vajrabhasa, esperando obter um favor divino, executou um ritual que exigia que ele se desfizesse de todos os seus bens. Ele teve o cuidado, porém, de sacrificar somente o seu gado e dele somente os animais inúteis, os velhos e estéreis, os velhos e os aleijados. Ao observar essa avareza, Nachiqueta, que era o filho de Vajrabhasa, cujo coração havia recebido a verdade ensinada nas Escrituras, disse para si mesmo: certamente um devoto que ousa levar presentes tão inúteis está destinado a total escuridão. Refletindo assim, dirigiu-se ao seu pai e falou: Pai, eu também vos
pertenço. Para quem me dareis? Seu pai não respondeu, porém, quando Natiqueta repetiu, mais uma vez ele replicou impacientemente: Eu vos darei a morte. Então, esse questionamento do Natiqueta, a gente vai observar aqui, que o próprio nome Vajasravas, aquele que se tornou famoso por distribuir comida, representa o quê? A religião tradicional, aquele que requer a observância de certas práticas externas como vista a obtenção de recompensas celestes. Então, o pai de Natiqueta, que representa o misticismo da religião, ou seja, a raiz da religião, a verdade da religião, é o aspecto da religião que vai no seu âmago, no âmago das coisas, e não se preocupa meramente com um comportamento ou um padrão de conduta. Aí, esse momento já é um momento bem simbólico, porque quando a religião se deteriora, aparecem de tempos em tempos expressões do misticismo que levam o indivíduo humano de volta aos fundamentos da vida. A gente percebe que Natiquetas aqui nesse conto ele vai representar isso, ele vai representar aquele que questiona, aquele que busca a essência das coisas, aquele que vai fazer uma revolução naquilo que está antigo e já perdeu a sua essência. E agora a gente vai seguir aqui, tendo aquilo, Natiqueta disse então para si mesmo: Eu sou de fato o melhor dentre os filhos e discípulos de meu pai. Ou estou pelo menos na categoria intermediária, não na pior, porém, de que valor serei para o rei da morte? Estando, porém, determinado a seguir a palavra do Pai, disse: Pai, não vos arrependais da vossa promessa. Considerai como tem acontecido com aqueles que partiram antes, e como será aqueles que vivem agora. Como o milho, um homem amadurece e cai no solo. Como o milho, ele brota novamente na estação propícia. Então, Natiqueta, como eu falei ali anteriormente no comentário, ele representa esse movimento do misticismo da religião. Então, ele vai representar as bases da religião, o fundamento da religião. Ali no comentário anterior, eu afirmei ali que de tempos em tempos a religião se deteriora. A gente viu isso na Revolução Protestante, não viu? Martinho Lutero, quando a Igreja Católica estava fazendo as indulgências, cobrando as indulgências, né? Como se fosse uma maneira de a gente zerar os nossos pecados em forma de pagamento. Então isso é um processo que gerou uma revolução, a Revolução Protestante. Então Natiqueta, ele está representando isso, as bases, o retorno às bases da religião. E aí, nesse momento, ele já dá uma luz para o seu pai, porque ele está ciente que seu pai vai se arrepender desse processo. E mais para frente no texto, ele vai ainda reafirmar quando ele começa a falar com Yama, que é o deus da morte. Ele se preocupa muito com isso. E aqui deixa claro, nessa passagem, também a ideia, né, que ele está ciente de Sansara. Então, essa tradição que a gente está inserido, ela é uma tradição reencarnacionista. Então isso daqui já não é mais mistério para eles. Existe um mistério maior para além do Sansara. E Natiqueta sabe que existe esse mistério, como ele representa essa essência, né? Ele representa a mística da religião, ele vai atrás disso. Ele vai atrás de perguntas muito mais profundas do que essa. Essa ele já sabe disso, inclusive ele fala isso para o pai: como um milho, um homem amadurece e cai no solo, como um milho ele brota novamente na estação propícia. Então Natiqueta está completamente ciente da ideia de reencarnação.
E a gente vai seguir na Upanishad. Após falar assim, o rapaz viajou para a casa da morte, porém o deus não estava em casa. E Nachiqueta esperou durante 3 noites. Quando finalmente o rei da morte voltou, seus servos lhe disseram: um Brahmanin parecido com uma chama de fogo chegou à vossa casa como hóspede, e vós não estáveis aqui. Desse modo, uma oblação deverá ser feita a ele. Ó rei, devereis receber vosso hóspede com todos os ritos costumeiros, pois se o chefe de uma casa não mostrar a devida hospitalidade a um Brahmanin, perderá o que mais preza os méritos das suas boas ações, sua integridade, seus filhos e seu gado. O rei da morte então aproximou-se de Nachiquetas e deu-lhe boas-vindas com palavras polidas. Os moradores do palácio de Yama acharam estranho que um mortal devesse voluntariamente ir para a morada da morte. Estavam acostumados a ver pessoas sempre sendo trazidas por Yama, o deus da morte. Isso também é interessante a gente observar, né? Que ele tinha tamanha maturidade espiritual que ele conseguiu encarar a morte de frente. Ele conseguiu ter a calma para encarar o Deus Yama, porque o Deus Yama tem a sabedoria. Ele é uma força da natureza, né? Assim como todas as outras. Ó Brahmanin, disse ele, eu vos saúdo, vós sois de fato um hóspede digno de todo respeito. Permite, eu vos imploro, que nenhum mal caia sobre mim. Passaste 3 noites em minha casa e não recebeste minha hospitalidade. Pede, portanto, 3 dádivas, uma para cada noite. Ó morte, replicou Nachiqueta, que assim seja. Com a primeira das dádivas, peço que meu pai não fique ansioso ao meu respeito e que sua ira se acalme, e que quando me mandares de volta, ele me receba e me dê boas-vindas. Pela minha vontade, declarou a morte, vosso pai vos reconhecerá e vos amará como antes, e, ao ver-vos vivo novamente, ficará com a mente tranquila e dormirá em paz. Aqui, como eu falei para vocês, a gente fala que ele se preocupou por esse processo do pai dele, né? Dessa preocupação, né? Que o pai dele tem. Porque, olha só, o mundo astral, logo após a morte, é um estado em que as experiências emocionais preponderam. As experiências sensoriais foram deixadas para trás ao se desprender do corpo físico. Nachiqueta quer ter a certeza de que sua passagem através do estado emocional seja livre de angústia. Então, nesse momento, ele pede para que nenhum apego caia sobre ele, nem do seu próprio pai, que certamente vai se arrepender desse erro que ele cometeu, ele agiu pelo impulso. Então essa passagem, ela precisa ser livre, essa passagem, ela não deve ser imbuída de nenhum apego. Então esse apego pode vir de algo externo também. Então quando a gente se apega à matéria, quando alguém está apegado com muito apego ao corpo físico, a passagem fica mais complicada. Então Nachiquetas quis se certificar de que a sua passagem seria uma passagem tranquila e que o próprio Deus da morte ajudaria ele nesse processo, fazendo com que o seu pai deixasse as suas angústias e os seus apegos e os seus arrependimentos para trás. E aqui novamente Nachiquetas vai falar, no céu não há medo de modo algum, vós, ó morte, não estáis lá, nem naquele lugar aonde o pensamento de ficar velho faz com que a pessoa estremeça. Lá, livres da fome e da sede, e longe do alcance da dor, todos rejubilam e são felizes. Vós conheceis, ó Rei, o sacrifício do fogo que leva ao céu. Ensinai-me esse sacrifício, pois estou cheio de fé. Esse é meu segundo desejo.
Então, Natiquetas, ele quer aprender a tradição, ele quer aprender realmente aquilo, os gestos simbólicos que são feitos, né, naquele ritual do fogo, o ritual védico, onde é usado toda a fé, toda a mística védica. Então, o Deus da Morte fala, consentindo então a morte, ensinou ao rapaz o sacrifício do fogo e todos os ritos e cerimônias que acompanham. Natiqueta pediu tudo o que havia aprendido e a morte, satisfeita com ele, disse. Natiqueta repetiu, desculpa, eu falei pediu, né? Repetiu tudo o que havia aprendido. Vou conceder-vos uma dádiva adicional. A partir de hoje, o sacrifício será denominado sacrifício Natiqueta em vossa homenagem. Escolhei agora a vossa terceira dádiva. Natiqueta então pensou consigo mesmo e disse: quando o homem morre, há uma dúvida. Alguns dizem que ele existe, outros dizem que ele não existe. E vos me ensinasseis, eu conheceria a verdade. Esse é meu terceiro desejo. A sua investigação é a continuidade da existência da morte ou a não continuidade da existência. Com essa pergunta, Natiquetas deixou Yama em uma posição muito embaraçosa, portanto, Yama respondeu. Então, o que a gente viu aqui, Yama quis fazer uma passagem no seu primeiro desejo, uma passagem tranquila. Ele realmente expressou que sabia o que estava fazendo. Ele sabia que qualquer apego, seja ele externo ou interno, faria com que a sua passagem fosse uma passagem difícil. E nesse segundo pedido, Natiquetas quis saber sobre o cerne, sobre toda a estrutura, sobre tudo aquilo que era feito, né? Então ele está falando do quê? Do ritual védico. Ele está falando do ritual dos sacrifícios, dos yagnas védicos, todos os rezos, todas as oblações, todas as invocações, todo o poder que é manifestado nessa ritualística védica. Então Yama não só ensinou para ele, mas se certificou que ele sabia isso muito bem. E aí ele repetiu aquilo para Yama e realmente ele provou. Então o que demonstra esses dois primeiros? Demonstra que Natiqueta estava mostrando quem ele era, mostrando que ele era um Brahmane de verdade. Ele não era um mero Brahmane esvaziado como seu pai, representando a tradição, a religião já esfarelada, já desbotada. Ele representava aquilo que deveria ser resgatado e que constantemente deve ser resgatado em uma espiritualidade, que é o cerne, sem deixar para trás a ritualística, mas que a ritualística seja feita de uma maneira correta, com um propósito correto. E aí ele conseguiu provar para Yama que Yama deu até uma dádiva adicional, que o ritual do fogo védico agora seria chamado de ritual Natiquetas, porque Natiquetas conseguiu provar para o Deus da Morte a sua eficiência, o seu coração, os seus atributos, né, os seus adjetivos, seus principais características religiosas. Aí, o que acontece? Nesse momento, ele pergunta sobre o quê? Sobre o processo do samsara. Se há continuidade na existência e na morte, ou se não há. Existe a imortalidade e existe a roda do samsara, que ele já está ciente disso. Aí ele queria saber sobre isso. Então, o Deus da Morte hesitou. Não, replicou Yama. Mesmo os deuses certa vez ficaram intrigados com esse mistério. A verdade com relação a isso é realmente sutil, não é fácil de ser compreendida. Escolhi outra dádiva, Natiqueta, porém, Natiqueta não quis aceitar a recusa. Vós disseis, ó morte, que mesmo os deuses certa vez estiveram intrigados com esse mistério, e que ele não é fácil de ser compreendido, certamente não há melhor mestre para explicar-o do que vós. E não existe outra dádiva igual a essa, ó Deus. O Deus replicou mais uma vez, tentando Natiqueta. Então, nesse momento,
Yama traz mais uma provação à Natiqueta. Pede filhos, netos, que viverão 100 anos. Pede gado, elefantes, cavalo, ouro. Escolhei para vós um poderoso reino. Ou se não puderes imaginar algo melhor, pede isso, não apenas doces prazeres, mas também poder, além de qualquer pensamento, para experienciar sua doçura. Sim, verdadeiramente farei de vós o supremo desfrutador de todas as coisas boas, donzelas celestiais de beleza excepcional, que não foram destinadas aos mortais, mesmo estas, com suas carruagens e seus instrumentos musicais, eu vos darei para vos servirem. Não me peças, porém, ó Natiqueta, o mistério da morte. Aqui o Deus da morte trouxe, né? Ele trouxe tudo aquilo que é uma encarnação boa, uma encarnação boa seria possível, né? Todas as benesses de uma encarnação. Então, Natiquetas estava acima de todas as tentações oferecidas por Yama. Estava determinado ao quê? A ficar até descobrir o segredo da morte. Então, Natiquetas, em vez de ser tentado por todas essas sugestões, por todos esses desejos que o Deus da morte ofereceu para ele, Natiqueta manteve a sua disciplina, manteve firme e disse: essas coisas durarão somente até o dia seguinte, ó destruidor da vida, e os prazeres que elas conferem desgastam os sentidos. Ficai, portanto, com os cavalos, carruagens, com a dança e a música para vós mesmo. Como poderá desejar riqueza, ó morte, aquele que uma vez já viu a vossa face? Não apenas a dádiva que escolhi, somente isso eu peço. Tenho descoberto a companhia do imperecível e do imortal. Como, quando vos conheci, como poderei eu, sujeito à decadência e à morte, e conhecendo bem a vaidade da carne, como poderei desejar vida longa? Contai-me, ó Rei, ó supremo segredo da relação ao qual os homens mantêm dúvidas. Não solicitarei qualquer outra dádiva. Com o que o rei da morte, bem satisfeito em seu coração, começou a ensinar a Natiqueta o segredo da imortalidade. Então aqui Natiqueta, novamente com esse discurso, começou a falar provou ao Deus da morte, né? Que ele queria realmente saber o segredo da imortalidade, saber para além da roda do nascimento e morte, para além da roda do samsara. Então, Natiquetas, nesse momento, quer saber o que é moksha, o que é samadhi, o que é nirvana, quando a gente escapa, quando a gente une o Brahman com o Atman, a gente une a nossa alma universal com o Brahman, com o Deus Criador, e aí a gente não precisa fazer esse retorno à Terra para modo de aprender, a modo de a gente evoluir espiritualmente, né? Abrir os nossos olhos. Então Natiqueta estava preparado e Yama concluiu isso. Nessa conclusão, o Rei da Morte falou: o bem é uma coisa, o prazer é outra. Esses dois, diferindo em seus propósitos, incitam a ação. Abençoados são aqueles que escolhem o bem. Aqueles que escolhem o prazer não atingem o objetivo. Tanto o bem quanto o prazer se apresentam ao homem. Os sábios, após examinarem ambos, distinguem um do outro. Os sábios preferem o bem ao prazer. Os tolos, levados por desejos carnais, preferem o prazer ao bem. Aqui Yama indica dois caminhos, né? Então aqui ele vai começar a abrir o livro, o segredo da imortalidade para Natiquetas. Ele indica o bem e o prazer. O Deus da morte indica que aquele que se move no caminho do prazer, ou seja, dos apegos, da todo aquele prazer corpóreo, é o alvo, pois fica emaranhado no interminável jogo dos opostos. Então esse jogo dos opostos é tudo, né, que existe
Tudo que vem no jogo dos opostos, tudo que tem um prazer, ele vai consequentemente trazer uma dor. Então é tudo esse oposto, o jogo desse oposto existe na nossa Terra, existe nessa manifestação terrena. Então se a gente necessariamente buscar indeferidamente esse prazer, a gente vai, de certo modo, colher dor, colher desprazer. Então a gente sempre busca o equilíbrio, né? Busca sempre esse justo meio, um processo sático, um processo iluminado de uma mente que não está correndo atrás dos confortos, das benesses da vida. Então isso Yama deixou muito claro, né? O caminho do prazer se encontra dentro das fronteiras da mente, mas o caminho do bem se encontra além das fronteiras, não sendo produto dos opostos. Então esse bem que ele está falando não é o bem que ele está falando, o bem oposto de mal, tá? Então, certamente está fora das fronteiras da mente. O bem absoluto é aquele que não é alcançado pela mente. Então, ele está falando, não é do bem fazer o bem, né? Não machucar um animal, por exemplo. Ele está falando de um bem absoluto, daquele processo sático. Tu seguir o seu caminho, seguir o seu Dharma, a fim de encontrar o bem absoluto. Então, se você passar por uma pedreira, por um processo complicado, denso, você vai encarar. Você não vai buscar necessariamente o prazer, você não vai negar um processo mais delicado da vida e vai focar na busca do prazer, na busca do conforto. E da mesma forma, vai ter momentos que a vida vai te dar as benesses as benesses, né? Vai te dar um prazer, vai te dar o relaxamento, e você também não vai negar. Mas a busca é sempre por esse bem absoluto, aquele que não é alcançado pela mente. Então, esse bem absoluto, ele representa a mente pacificada, a mente sátrica, aquela que consegue enxergar para além da dualidade. Isso que representa isso, esse processo do bem absoluto. Então o Yama, ele já deixa claro nesse primeiro verso que o bem é uma coisa e o prazer é outra. Então quem não consegue distinguir isso, ele não atinge seu objetivo. Não atinge seu objetivo porque vai buscar coisas externas a isso. Normalmente prazeres, benesses da vida, e vai fugir do seu propósito principal, que é um encontro com o eu maior. Aqui a gente volta ao texto. Vós, ó Natiqueta, após haveres observado os desejos carnais agradáveis aos sentidos, renunciaste a todos eles. Vos desviastes do caminho lamacento no qual muitos homens se atolam. Distantes, um do outro e levando a diferentes desígnios, encontra-se a ignorância e o conhecimento. Eu vos considero, ó Natiqueta, como alguém que anseia pelo conhecimento, pois uma infinidade de objetivos agradáveis foram incapazes de tentar-vos. Vivendo no abismo da ignorância, embora julgando-se sábio, tolos iludidos dão voltas e voltas, cegos levados por cegos. Ao jovem irrefletido, enganado pela vaidade das posses terrenas, não é mostrado o caminho que leva à moradia eterna. Somente este mundo é real, não existe depois. Pensando assim, ele cai uma e outra vez no nascimento após nascimento dentro das minhas mandíbulas. Então, concluindo essa frase, esse primeiro momento em que Yama dá esse toque para Natiquetas, ele vai falar que aquele, distantes um do outro, levando a diferentes desígnios, encontra-se a ignorância e o conhecimento. A gente falou ali um pouco na nossa aula passada sobre Gnana, que era um dos Vaikyas, um dos 4 eixos das Upanishads. Assim como Sansara também era, a roda do renascimento e morte.
Então, quando a gente está nesse processo de ignorância, que a gente chama de avidya, a gente é incapaz de encontrar o jnana, que é a sabedoria. E muitos estão nesse processo de avidya, mas ali eu botei em negrito, né? Vivendo no abismo da ignorância, embora julgando-se sábio, tolos iludidos dão voltas e voltas, cegos levados por cegos. Então a gente segue uma cegueira coletiva e não consegue enxergar o que há de mais precioso, uma luz que existe dentro da gente, porque a gente está sendo rebanhado por pastores que também são cegos. Então, Nachiquetas, embora vivendo em uma vida social de Brahmanes, uma vida social que teoricamente seria uma vida religiosa, de um reto agir, de um reto saber e de uma sabedoria, ele se destaca porque ele observou que aquilo já estava em decadência. E nesse momento ele busca o Jnana, ele busca a sabedoria. E o Yama, o Rei da Morte, ele reconhece isso em Nachiquetas nesse momento. Então nesse momento ele já abre um caminho para um conhecimento mais profundo. Ele percebe que Nachiquetas é um filósofo, que Nachiquetas está à busca do conhecimento, está inclinado para o conhecimento. Depois desses 3 movimentos, aonde o Deus da Morte primeiro se surpreendeu, né? O palácio se surpreendeu por alguém vir ao Deus da Morte por livre vontade, passa por provações, aonde ele exige que a sua passagem seja uma passagem limpa, onde ele consiga concentrar todo o seu prana, toda a sua energia na sua passagem, que seja uma passagem lúcida, e aí ele também resgata toda essa tradição que foi ensinado para ele e que essa tradição foi com que possibilitou que ele conseguisse achar o caminho do conhecimento. Então ele não legou essa tradição. Mesmo ele vendo que essa tradição estava em um processo de decadência, ele não negou, mas quis saber o cerne dessa tradição, quis saber o cerne desse movimento que levou a ele a olhar o conhecimento. Ele quis saber a essência das coisas, a mística da religião, que quer dizer, que representa o Nachiquetas. E o Deus da Morte ensina para ele isso, depois ainda bota mais uma provação, aonde ele precisa saber se Nachiquetas realmente está em um processo de avidya, de ignorância, ou se realmente ele é um coração puro, um coração que busca o conhecimento. Então ele oferece todas as benesses dos prazeres mundanos, e Nachiquetas recusa veementemente. Então, nesse primeiro contato que a gente tem, Yama já mostra para ele que esse é o caminho. Ele se surpreende, porque a maioria das pessoas ficariam tentados por esse movimento em que o Deus da Morte oferece tantas benesses, né? E agora ele já começa a fazer essa diferenciação, né? Ele fala que bem é uma coisa e prazer é outra. Aqueles que buscam o bem maior, eles buscam a sabedoria. Aqueles que buscam o prazer, eles se desviam do caminho da sabedoria. Então esse é um ponto já, e para a nossa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar ela por aqui. Esse é um ponto onde a gente encontra essas duas diferenças, esses 2 polos. Um daquele que a gente fica aprisionado e um é que a gente se liberta. Então a gente está falando de conhecimento muito profundo, a gente está falando de base de yoga, base do hinduísmo. Tá certo? Eu agradeço a presença de vocês, a gente vai se ver na próxima aula, continuando a leitura comentada do Katha Upanishad. Muito obrigado pela presença e Namastê. Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om.